Amém. Deus te abençoe. Você que está acompanhando também aí pelo YouTube, nosso canal, de uma forma gravada. Nós estamos ao vivo toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, pelo Instagram. A minha turma aqui, ó, está aqui comigo. Eduardo está dizendo ali, bom dia, irmãos, paz, olhe para cima. É isso aí. Cleusa, bom dia e paz seja convosco. Pastor Samuel, irmãos e irmãs, bom dia, Cleusa. Que bom, hein? Turminha hoje está entrando aí. Bom dia você, não sei qual horário que você está acompanhando, né, de forma gravada. Nós estamos fazendo algumas meditações desse livro, que é o livro Intercessor Feliz. Já estamos praticamente finalizando, devo ir um pouquinho mais lento agora, até nós termos o nosso próximo livro. Nós vamos meditar um capítulo por semana. O próximo livro chama Movidos pela Eternidade, do pastor John Bevere, ou Bevere. E você que deseja, você pode comprar aí pela internet ou me encomenda, que eu vou fazer uma compra direto lá na editora. Aí eu consigo um descontinho, já ajuda um pouco, certo? Me manda uma mensagem aí que eu já faço a compra para você também, Movidos pela Eternidade. Mas a gente deve ainda esse mês de fevereiro falar um pouco ainda sobre esse tema, o intercessor feliz, sobre a oração. Mês de março vamos falar sobre Movidos pela Eternidade, que é o nosso tema do nosso mês de março. E olha, já estou empolgado, já estou muito empolgado, porque eu sei que grandes coisas Deus vai falar conosco. Bem, vamos lá, gente, vamos meditar um pouquinho em algumas coisas. O final do capítulo 10, esse capítulo 10, o capítulo 11, melhor dizer, nós começamos semana passada sobre experiências sobrenaturais, falamos algumas coisas sobre a conexão com Deus, de você ter os seus pés na terra, mas a sua cabeça nos céus, certo? Guarda isso, pés na terra, cabeça no céu, é o que nós precisamos viver. Nós olhar para cima não nos deixa alienados das coisas desta terra. Porque às vezes alguém julga assim, não, os crentes são tudo alienados, vivem em outro mundo. Verdadeiramente vivemos, né, com a nossa cabeça em outro mundo, porque o nosso reino é o reino dos céus, o reino de Deus. Mas nós não estamos alienados, nós sabemos o que está acontecendo no mundo, sabemos das crises, sabemos das dificuldades, mas nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Então nós meditamos isso na semana passada. E a segunda parte desse capítulo fala sobre diferentes tipos de oração. E eu achei fantástico, por isso até separei para a gente dedicar aqui um tempinho maior para falar sobre isso. Diferentes tipos de oração. Sabia que existem diferentes tipos de oração? É interessante que já há muitos anos, quando eu escrevi o meu primeiro livro sobre TSD, aquele pequenininho, muitos estudaram em escola bíblica do Brasil inteiro aí, né, fizeram vários e vários estudos com este livro, TSD. Eu coloquei lá, na sua introdução, os diferentes tipos de oração da forma que Deus tinha me mostrado, me revelado. E aqui ele traz um outro ponto de vista que eu achei fantástico. Então, eu vou deixar primeiramente o ponto de vista que eu coloquei no meu livro, para que você também aprenda, e depois eu vou entrar nos que ele coloca aqui no livro, ela coloca aqui, a Beni. Bem, eu creio que existem 3 tipos de oração, vamos dizer assim, momentos de oração que você pode realizar. O primeiro tipo de oração, ou momento de oração, é aquela oração que é feita em comunhão com os irmãos. Aquela oração realizada na igreja. Aquela oração que você está num grupo de oração e todo mundo ali buscando a Deus e buscando a presença de Deus. Esta oração é maravilhosa, esse tempo de oração é poderoso. Ele alcança níveis espirituais que somente desta forma, na comunhão com os outros irmãos. Nós vemos, por exemplo, quando Pedro estava preso
Diz a Bíblia que a igreja estava reunida em oração e Deus enviou lá um anjo para que Pedro fosse livre daquela prisão. A igreja reunida em oração. Atos, capítulo 2, nos fala da igreja reunida em oração e o Espírito Santo foi derramado. Então, a oração feita em grupo, a oração feita com a igreja, ela é importantíssima, ela é preciosa, ela é poderosa em seus efeitos. Mas existe um segundo tipo de oração, aquela oração que eu chamo de oração de concordância. Quando a Bíblia diz o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aí não é mais aquela oração, talvez em grupo, todo mundo buscando, todo mundo clamando, mas uma oração onde você concorda com a oração de alguém, ou você realiza e essa pessoa que está contigo em oração está lhe ligando. Aquilo que for ligado na terra, para ser ligado é necessário que haja mais de um ali, pessoas se unindo naquilo. Aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus. Então, aquela oração que é realizada num discipulado, que é realizado numa escola bíblica, que é realizada numa célula, aquela oração em concordância é maravilhosa. E existe a oração que eu sempre tenho falado, que é o carro-chefe dos meus ensinamentos, que é o TSD, o tempo a sós com Deus. Aí aquela oração que você faz de porta fechada, Mateus 6,6, onde diz assim que entra no teu quarto e busca, fecha a porta do teu quarto e busca o teu pai em secreto, ele em secreto te recompensará. É a oração de portas fechadas, a oração que você faz sozinho. E esta oração há uma recompensa. Eu digo que esta oração é a base para as outras orações. Se você não tiver o seu TSD, terá pouco efeito a oração em grupo, a oração de ofício, a oração de trabalho, porque a base, o que sustenta a tua vida, por isso eu ministro sobre o TSD, é algo secreto, é o alicerce que sustenta uma obra, uma construção, um prédio, mas é o que define o tamanho, está lá debaixo escondido, é o secreto. Então nós vemos aí 3 tipos de oração, É interessante que também existe a oração de trabalho e a oração de intimidade. E a oração de trabalho, aqui ela começa falando um pouco sobre isso também, nesse tipo de oração, que é a oração de trabalho, mas diferente do que ela coloca, eu digo que é a oração sacerdotal, quando você está intercedendo por alguém, quando você está orando. Por exemplo, eu sou pastor, então constantemente eu estou envolvido em oração. Se eu estou aqui, estou em oração agora, nessa live. Se eu saio para fazer uma visita mais tarde, com certeza eu vou orar nessa visita. Se eu vou até a emissora de rádio para ministrar a palavra no nosso programa diário, vamos orar. Vamos no programa de televisão, vamos orar. Vou para um culto, vou orar. Mas eu estou sempre ali intercedendo. Estou sempre orando por alguém. É igual quando Jesus ele passava o dia inteiro ministrando e orando pelo povo. Mas ele sabia que aquela oração sacerdotal, aquela oração de trabalho, aquela oração abençoando alguém, ela não substitui essa oração de intimidade. Por isso, nas madrugadas ou em alguns momentos do dia, Jesus dizia assim para os discípulos: pode seguir em frente, que eu preciso ter o meu tempo com Deus, o meu tempo a sós com Deus. Aí ele ia para lugares desertos, ele ia para monte, porque ali ele conseguia ficar sozinho com Deus. É interessante que quando ele entrava nesse tempo, nas madrugadas, enfim, sozinho com Deus, ele voltava já com a revelação, com o discernimento de tudo aquilo que Deus tinha. Então o próprio Jesus ele fez diferença. Ele falou: olha, esse tempo aqui é uma oração preciosa, estamos trabalhando, estamos ministrando. Você aí do louvor, você aí pregador, você pastor, todos nós somos chamados a ser sacerdotes, uma nação de sacerdotes, sacerdócio real.
ministrando, mas não substitui a sua oração de intimidade. E isso é importantíssimo entender. Eu poderia ficar aqui explicando muito sobre isso, mas eu quero ir para o livro, quero ir para os diferentes tipos de oração que agora a Beni Johnson ela coloca aqui para nós. E ela já, logo no início, ela diz assim: cresci acreditando que para orar, palavras são necessárias, mas descobri que esse é apenas uma forma de orar. Ela já começou arrebentando, Orar com palavras é apenas uma forma de orar. Existem outras formas de orar. E é o que ela vai aqui explicar. Eu lembro do pastor Myles Munroe, saudoso pastor Myles, em um dos seus livros, não recordo qual agora, ele disse assim que o momento em que a gente para de falar é um dos momentos mais preciosos da oração. E é um dos momentos que muitas pessoas não praticam. Elas chegam diante de Deus e começam a orar e fala, e pede. E quando para um pouquinho, Deus fala: opa, chegou a minha hora de falar. Porque é uma oração, é um diálogo. Os dois precisam falar e ouvir. A pessoa levanta, para de orar, vai fazer outra coisa. Orar com palavras é apenas uma forma de orar. Bem, aí ela já cita aqui, já de primeiro aqui, quais são os tipos de oração que ela vai trabalhar, que ela vai estudar aqui. Primeiro, a oração de trabalho. Segundo, oração de inquietação. Terceiro, oração contemplativa. E a oração extasiada. Interessante, né? Olha só, oração de trabalho, oração de inquietação, oração contemplativa e oração extasiada. 4 diferentes tipos de oração. Vamos lá, vamos conhecer esses 4 e vamos orar? Primeiro, oração de trabalho. Aquela oração que exige esforço da tua parte. Aquela oração que inicia com sacrifício. É interessante que toda oração inicia assim. Eu tenho comigo que a nossa vida de oração, eu já ministrei isso também, está no meu livro, eu prego sobre isso direto, é igual o tabernáculo ou o templo. E o primeiro lugar que um cristão passa na sua vida de oração com este roteiro que é o tabernáculo é o altar de sacrifício. Porque ali é preciso o quê? Matar a carne. A carne nunca vai querer orar. A carne se opõe. Por isso, quando você entra num tempo de oração, a carne vai começar a dizer: não, tá ruim, levanta, você tá cansado, você tem muita coisa para fazer, você tá com fome, vai ver televisão, vai fazer outra coisa. A carne vai relutar, a carne vai tentar te tirar daquele lugar. Então exige você esforço, sacrifício. Por isso ela diz ali oração de trabalho, onde exige esforço. Getsemane, nós vemos ali o esforço de Jesus para orar, a ponto de suar sangue. Tanto que a carne lutava contra ele, a carne não queria, mas ele leva a carne queria outra coisa. A carne, ele chega a expressar a vontade da carne no Getsemane, quando ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele fez aqui a oração da carne. Ele diz assim: minha carne não quer ir para a cruz de jeito nenhum, eu não quero passar por esse sofrimento. Só que ele sacrifica a carne e deixa o espírito falar, quando ele termina a frase dizendo assim: mas contudo seja feita a tua vontade. Meu Deus, lindo demais. Mas esse é só o primeiro tipo de oração. O segundo tipo de oração que ele cita é a oração de inquietação. Agora a coisa começa a ficar mais forte. Ela cita, Gênesis capítulo 1, quando fala que o Espírito
Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu amo essa passagem, eu já também falei muito sobre ela, porque a criação inicia aqui. O Espírito pairando sobre o caos, até que a palavra profética seja liberada e o Espírito entre em movimento e transforma aquilo que estava em desordem em ordem, aquilo que estava no caos, numa recriação, numa terra maravilhosa. Então, o Espírito pairava. Esse pairar, ele fala que, olhando lá no original, é o mesmo termo usado do cuidado de uma galinha com os seus ovos que estão sendo chocados. O Espírito pairando sobre a terra é como se fosse a galinha com as suas asas sobre os seus ovos, esperando o momento em que os pintinhos vão nascer. Existem momentos na nossa vida que nós, por isso esse tema, né? Aqui a oração da inquietação, você para sobre algum assunto, sobre alguma situação, e o Espírito de Deus provoca que você fique pairando, que você fique em cima daquele assunto como uma galinha chocando os ovos até que um milagre aconteça. Existem momentos, existem situações que você precisa persistir em oração. É oração de inquietação, aquela oração que você fica ali, Deus, eu creio, Pai, Tu és poderoso, eu Te louvo, porque eu sei que o Senhor já está fazendo este milagre. Porque, irmãos, Deus, Ele repreende as vãs repetições. Isso é importante. Ele não repreende a repetição, mas a vã repetição. Porque às vezes alguém diz assim, pastor, está errado ficar orando sobre o mesmo assunto, isso aí você está numa repetição, e essa repetição Deus condenou, Jesus disse que não pode. A vã repetição. A vã repetição é aquela repetição sem alma, sem coração, aquela repetição decorada, onde sua cabeça está em outro lugar e a tua boca está só repetindo aquela reza. Isso é uma vã repetição, porque não tem sentimento, não tem alma. Mas a repetição, que é a oração da inquietação, sabe, quando você insiste, a Bíblia, o Senhor Jesus nos ensina sobre a perseverança da oração, perseverar. Minha mãe, por exemplo, a pastora Maria Amélia, diz que orou por mais de 30 ou 40 anos pela salvação da mãe dela. Você acha que ela orou uma vez e parou? Não, houve a inquietação, a galinha chocando os ovos, até que aquele pintinho nasce, é o Espírito pairando. Então é muito importante entendermos também. Então existe a oração de trabalho, que exige esforço, e existe a oração da inquietação, de você perseverar naquele tema que, sabe, te deixou inquieto e você permanece ali clamando a Deus por aquele motivo. Vamos caminhar, gente, por causa que o tempo não para, né? Terceiro tipo de oração, ela cita aqui, o lugar onde o céu e a terra se encontram. Aí começa a caminhar para um nível mais profundo, igual o tabernáculo, né? O tabernáculo fala sobre isso, né? De você ir mergulhando na presença de Deus. Aí entra a oração contemplativa. É onde o lugar onde o céu e a terra se encontram. É aquele lugar onde as palavras perdem o sentido. É o lugar onde palavras nunca irão conseguir descrever o que você está sentindo. Então você apenas contempla. A palavra de Deus nos fala sobre nos deleitar no Senhor. Se deleitar no Senhor é esse tempo contemplativo, onde você simplesmente se entrega e fala,
é a presença. A glória de Deus chegou. É quando você entra no Santo dos Santos. Eu gosto muito de uma palavra do pastor Luciano Subirá, uma mensagem dele que se tornou até um livro, onde ele diz assim: até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Porque o pastor Luciano Subirá, ele diz assim que ele começou a buscar a Deus de uma forma intensa, e ele entra em jejum, consagração, chegou a fazer 40 dias de jejum, e aquele negócio, que é o poder de Deus, e ele começa a dizer: Deus, até quando eu devo buscar a tua presença? Até quando eu devo continuar clamando? E a frase, o que Deus falou no coração dele foi essa: até que nada mais importe. Até que quando você olha para essa terra e fala: isso aí não perdeu o sentido, perdeu a sua beleza, minha motivação não está em mais nada desta terra, porque agora eu posso contemplar a presença de Deus. É muito lindo isso, a oração contemplativa, né? A oração onde simplesmente nós nos deparamos e nós podemos nos deleitar no Senhor. Eu já vou caminhar aqui para a última e depois eu vou voltar a alguns pontos aqui interessantes que eu preciso falar com você, que é a oração extasiada. Aí entra aquele êxtase, aonde você se perde em Deus. O profeta, ele diz que existem níveis, eu amo isso aqui também, existem níveis que você entra no rio e essas águas vão te cobrindo. O primeiro nível é o nível de esforço, como nós falamos, que ela cobre os teus pés. O segundo nível é quando as águas cobrem os teus joelhos, porque quando ela cobre os teus joelhos, nos fala sobre entrega, né? Se ajoelhar diante do Senhor, essa entrega. Os pés, o esforço, os joelhos, entrega. Terceiro nível, quando ela cobre os nossos lombos, chega ao nível das costas, né, os lombos, e o lombo fala sobre trabalho, isso, né, de você fazer. Então você começa a se entregar a Deus, e, sabe, todo o trabalho que você faz não é mais um esforço, algo cansativo, mas é um prazer, porque você está servindo ao Deus poderoso. Mas essa oração de êxtase, extasiada, nos fala sobre esse quarto nível onde não dá mais pé, cobriu por completo. Aí a correnteza te leva. Por isso eu lembrei dessa mensagem que eu ministro, porque ela diz assim: perca-se nele. Perdeu o rumo. É a água, é a correnteza te levando. Você se perde porque as águas te cobriram. É esse nível de êxtase. Quando a gente entende que nesse lugar as palavras elas cessam, é porque neste lugar que você contempla, você pode meditar, e a meditação, como eu disse no início, a oração com palavras é apenas uma parte da oração. Existe a oração sem palavras, onde você contempla, onde você medita. A meditação foi roubada pelo diabo. E a igreja abandonou a meditação. Não, isso é coisa de budismo, isso é coisas lá dos orientais, né? Aquele negócio de meditar. Deixa eu falar, a meditação que o diabo roubou fala que você esvazia sua mente. Essa meditação é perigosa, de esvaziar a mente. Que já tem um ditado: mente vazia é oficina do diabo. Então, esta meditação não é a bíblica. A bíblica é quando você enche a sua mente da palavra de Deus. É aquele momento que você esvazia de si mesmo para que possa ser
preenchido pelo Espírito. Gente, eu preciso ter um tempo de oração, né? Lindo demais isso, podemos ficar muito tempo, mas olha só que lindo. Ela fala sobre uma escada nesse tempo de oração. E eu termino com ela. Se você me ouvir, você anota, escreve aí nos comentários para mim essa escada, né? Uma escada de oração com os degraus. Primeiro, que é a leitura. Segundo, meditação. Terceiro, oração. Quarto, contemplação. 4 degraus para o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus. Leitura, meditação, oração e contemplação. Lindo, né? 4 degraus para o TSD. Leitura, meditação, oração, contemplação. Alguém, por favor, põe aí nos comentários que isso aqui tem que ficar registrado. São esses degraus que você precisa trilhar, né? Você começa com a leitura da Bíblia, aí você começa a meditar naquilo que você leu, depois você sela em oração e por último você contempla. Você entra no Santo dos Santos, aonde você se perde em Deus. Amém? Vamos nos perder em Deus. Vamos mergulhar nessas águas profundas. Como eu disse no início, é muito legal essa interação, que você possa ir colocando, digitando algum texto, digitando que Deus está falando no seu coração, algum pedido de oração. A gente vai interagindo aqui nesse tempo de oração. Amém? Ora kandere machara vase handara kandaya. Ori handere masere kandala machora handalaya, Deus. Tua presença é maravilhosa. Mergulhamos em Ti. Mergulhamos na Tua presença, ó Espírito, Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz, queremos contemplar, ó Deus, a Tua presença, nos deleitar no Senhor. Oh Espírito, oh Espírito, Espírito Santo, Tu conheces, ó Pai, o mais íntimo do nosso ser. Tu conheces o mais íntimo do nosso ser. Tu conheces, ó Pai, antes de orarmos, conhece as nossas necessidades. Oh Deus, Tu conhece as lutas que travamos, as batalhas. Mas Deus, a nossa maior arma que nós possuímos é a adoração. Porque quando entramos na Tua presença, o Senhor se move. O Senhor entra em ação, o Senhor entra em movimento. Ah, Deus, quando entramos nesta oração, nós entramos como... Nós vimos aqui, ó Deus, aonde o Espírito pairava sobre o caos e de repente a glória, a palavra profética veio, o Espírito entrou em movimento e transformou o caos em ordem. Eu te peço isso, ó Deus, sobre cada vida. Abençoa aqui, ó Pai, a Débora, toda a sua casa, pastor Wilson, a Rosana, todo este lar, Deus, é um lar de sacerdotes, é um lar, Senhor, de vidas dedicadas à casa do Senhor e à obra de Deus. Eu abençoo, Deus, a vida da Roberta.
essa maravilhosa graça, é a graça, é a presença gloriosa de Deus. O Espírito de Deus, presença gloriosa. Eu abençoo cada vida, Deus. Deus, Tu conhece as nossas necessidades. Eu abençoo, Senhor, a vida da Magna, do Rafael, seus filhos, netos. Deus, que a salvação, ó Deus, e principalmente, ó Pai, a decisão firme de servir a Jesus. Aquela decisão, Senhor, de caminhar com Deus, onde compreende que é a melhor coisa, seja sobre esta casa, ó Pai, sobre os familiares, sobre os seus filhos. Deus, eu abençoo a Keila, que a glória de Deus, presença gloriosa do Espírito Santo venha sobre esta vida. Deus, que nós possamos entrar nesse nível. Talvez, ó Pai, alguns estejam lá no primeiro nível ainda do trabalho, do esforço, do sacrifício. Mas é necessário, a carne precisa ser sacrificada para que possamos entrar, ó Deus, na contemplação, aonde mergulhamos nas águas do Espírito Santo. Eu abençoo cada vida. Que esta semana, esse dia, esta segunda-feira, Deus, e essa semana, a Tua glória se manifeste, a Sua presença se manifeste. Pai querido, nós declaramos, ó Deus, a presença de Deus em cada momento, em cada minuto da nossa caminhada nesta semana. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tudo, Deus, que possamos falar é pouco. Queremos contemplar a Tua presença. Contemple. Deixe a glória de Deus entrar aí aonde você estiver, na sua casa, neste quarto. Deixe essas águas fluírem. Ora kandere mandala machura kandere mandala masira andalaya. Ora kadala mandala machiri kandere mandala machiri kandere mandala machura bakandara. As águas fluírem. Contemple. Deus, eu oro pela vida, Senhor, do nosso irmão Chicão. Deus, restaura a sua saúde. Restaura, Deus. Que ele, irmã Cleusa, irmão Francisco, nosso querido irmão Chicão, tenha condições, Senhor, físicas para estar em comunhão com a igreja. Deus, eu abençoo. E este Deus de milagres toque agora neste casal. Toque agora, restaurando saúde, restaurando vida. Em nome de Jesus, eu creio em grandes milagres, porque eu creio num grande Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês. Ontem tivemos um culto maravilhoso. Deus te abençoe
você que acompanhou aqui pelo YouTube. Deus te abençoe. Assista as outras aulas, todos os outros momentos, em nome de Jesus.